Galileu Galilei foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, mas isso você já deve saber. Ele nasceu em 1564, foi um dos defensores da teoria heliocêntrica. Na teoria heliocêntrica, o Sol está no centro do Sistema Solar e a Terra gira ao redor do Sol. Galileu também realizou estudos sobre pêndulos e planos inclinados. E foi com seus estudos sobre planos inclinados que Galileu desbancou nada mais nada menos do que a teoria de Aristóteles, de que objetos com massas diferentes caem com velocidades diferentes, resultando em tempos de queda também diferentes. A hipótese de Galileu era que objetos com pesos diferentes caem com a mesma velocidade. Não se sabe ao certo, já que ninguém comprovou cientificamente, mas dizem que Galileu teria soltado do alto da Torre de Pisa duas esferas de pesos diferentes. Alguns documentos históricos afirmam que essas esferas eram de mesmo tamanho, mas de materiais diferentes. Mas era muito difícil fazer essas medições em queda livre. Então, dizem que ele decidiu usar uma bola de cobre sobre um plano de madeira inclinado. Mais uma vez, não existe consenso dos pesquisadores se esse experimento foi de fato realizado ou se é apenas uma dedução teórica de Galileu. A experiência foi a seguinte. Ele marcou alguns pontos nesse plano a uma distância definida do ponto de chegada. Depois, soltou a bola de cada um dos pontos e marcou o tempo que ela levava para chegar ao final do plano. Parece que ele usou não um cronômetro, e sim um relógio de água. Foi assim que ele concluiu que a razão entre a variação de espaço e a variação de tempo ao quadrado era sempre constante. Era a aceleração. Isso quer dizer que os objetos caem em movimento uniformemente acelerado. Ou seja, durante o movimento de queda, a aceleração é constante e a velocidade aumenta de modo uniforme independentemente de sua massa. Isso não é o que observamos normalmente, pois próximo ao solo existe a resistência do ar, que gera uma força contrária à aceleração, e essa força contrária depende da forma do objeto. Se não existisse a resistência do ar, todos os objetos cairiam ao mesmo tempo. Esse experimento também ajudou a constatar que um corpo não precisa de uma força constante atuando sobre ele para se manter em movimento, conforme o pensamento aristotélico. Na verdade, a menos que ele receba uma força contrária, a tendência é que continue em movimento. Em outra experiência, Galileu, mais uma vez, coloca por terra uma ideia de Aristóteles. Segundo o filósofo grego, um corpo não pode sofrer influência de duas forças ao mesmo tempo. Primeiro, a bola é impulsionada pela força da explosão, e só quando essa força acaba, entra em ação a força da gravidade. Mas Galileu mostrou que, na verdade, as duas forças, da explosão do canhão e da gravidade, atuam simultaneamente, desenhando uma trajetória assim, como uma parábola. As descobertas realizadas por Galileu em mecânica foram um marco na produção do conhecimento científico da época. Sua atenta observação sobre os fenômenos físicos serviram de base para as teorias de mecânica de outro grande observador da natureza, Isaac Newton, que, aliás, nasceu no mesmo ano em que Galileu morreu.